quase unânime, né? Uma coisa mais progressista, e de repente apareceu a Jovem Pan com outras ideias, com o Reinaldo, com o próprio Pingo, né? Com várias pessoas falando coisas que você fala, caramba, eu nunca escutei isso numa mídia grande, né? Ela deu espaço para comentaristas dissidentes ali, foi importantíssimo. Ela percebeu esse espaço de um público mais claramente de direita. Então, ela fez Que não uma estava coisa de contemplado. AM para FM, né? Eu Sim, não sei se ela sim. foi a primeira, mas ela começou a essa discussão Ela política, uniu, né? ela uniu o AM e o FM. Sua voz mudou agora. O FM trouxe a coisa política. A gente tá. Não, a mas- vida é a degeneração constante. Né? Deu uma... Ela percebeu isso. Ela fez isso. Ela fez também a transição pro digital muito antes de outros É e verdade. ganhou muito com isso. Agora, dizer filmar, que toda a né, o mídia estúdio. estava pró-Dilma, isso eu discordo. A Não, Folha pró-Dilma jamais não. teve. A Globo. Mas Tem uma era- época que a Globo, pelo menos de 2014 para frente, a Globo todos os dias estava batendo no governo. Mas teve Tá. teve uma mudança, né? Ela vinha numa toada e de repente todo mundo começou a abandonar o barco, porque você não vê que majoritariamente a imprensa ela é mais progressista ou não? A esquerda é mais progressista. Desculpa, a imprensa é mais progressista. Você pode dizer que tem um predomínio, um pouco de uma visão mais progressista de mundo. Mas isso é diferente de dizer que apoia o governo. Não, não. Então, o que a Não mídia isso, bateu no mensalão, por exemplo, mensalão lá atrás, 2005, 2006. Sim, nem tinha como, né? Tinha o pessoal nas Então, ruas. exato. Então, sim, há um predomínio progressista, o que é diferente de dizer que há um adesismo ao governo de esquerda da vez. Não, isso um outro órgão pode ter tido, mas não era a regra nos veículos mais sérios, não. Tá? E a Jovem Pan percebeu que, opa, a gente pode bater no governo, a gente não precisa nem ser progressista. A gente pode bater no governo de um lugar E ainda, francamente, abertamente de direita, conservadora ou reacionária que a gente defende. E não tem problema nenhum. Qual O seria? problema é quando... É a mesma coisa. Assim como o progressismo não tem problema nenhum ser progressista. O problema, pra mim, passa a ser quando ser progressista vira código pra dizer eu defendo o governo de esquerda, do PT. Da mesma Acima forma, de ser qualquer reacionário, ser conservador, não tem problema nenhum. O problema começa a ser quando ser reacionário virou código pra dizer eu vou defender esse governo, custe o que custar. Daí é problema. Qual a diferença entre reacionário e conservador? Eu acho que o conservador, ele aceita melhor a mudança na sociedade. Ele aceita melhor a relativização de certos dogmas do passado, mas feito com prudência. Peraí, você não vai revolucionar tudo do dia para a noite. Tem muita coisa, Tem coisa que precisa funcionando mudar. aqui. Primeiro, tem coisa que funciona. Segundo, tem coisa que tem que mudar. Mas essa mudança, se você não quiser perder o que funciona, vai ter que ser feita de forma negociada, de forma gradual, de forma a contemplar diferentes interesses, que todos têm sua legitimidade. A gente vai ter que sentar e fazer isso funcionar. Quem são os países que evoluíram mais, que chegaram mais longe? É quem fez grandes revoluções do dia para a noite e instaurou a justiça na Terra? Em geral, esses países não deram tão certo. Mas foi quem soube paulatinamente fazer um trabalho de reforma que, veja, exigiu luta. A reforma nunca vem pelo mero beneplácito das elites que estão ali. Não, exigiu luta. Mas essa luta se deu dentro de regras. A regra não é eu vou tirar ele e cortar a cabeça de todo mundo. Se você sempre está disposto a fazer isso, nada vai melhorar. Quando você cria um sistema de regras, por exemplo, uma democracia liberal funcional, vai ter protesto, vai ter campanha política, vai ter greve, vai ter um monte de coisa. Vai ter lobby. Vai ter lobby também, mas dentro de algumas regras. E daí a mudança pode acontecer de uma maneira mais garantida, de uma maneira mais duradoura. E a evolução pode acontecer também. Preservar isso é mais importante, preservar as regras do jogo e as instituições da sociedade é mais importante do que garantir que o seu time vença na próxima partida. Enquanto as pessoas... E isso é um lado conservador. Enquanto as pessoas não perceberem isso, não temos esperança. A gente vai ter revolucionários dos dois lados. O revolucionário de esquerda e o revolucionário de direita, mas reacionário, que não quer que nada mude, quer defender tudo como está e o reacionário, ele não quer mudança nenhuma, ele quer voltar a uma época que não existe mais. Ou voltar a uma época que não existe mais e que nunca existiu, hein? É uma ficção. Ela é uma ficção. Na cabeça. Assim como a utopia do futuro do revolucionário também é uma ficção. Os nunca vai existir. Vivem num Vivem com espaço esses que nunca ideais existiu. que matam a realidade. É. Então ele vai ter essa tendência. E em nome disso ele vai fazer coisas... Ambos vão fazer coisas terríveis em nome disso, se necessário for. E você vê o Bolsonaro como um conservador ou como um reacionário? Eu acho que ele é pior ainda, nenhum dos dois. Ah, ele é? é um político corrupto jogando em nome dos interesses dele,
se utilizando de um certo reacionarismo da base dele para promover fins absolutamente fisiológicos e oportunísticos. Ele não é... O reacionário, digamos, ele quer impor a teocracia cristã, coisas às vezes terríveis. O Bolsonaro nem isso não quer, minha gente. Ele está pouco se lixando para isso aí. Ele quer garantir o dele e o poder dele e da família dele. Mais simples. São horizontes bem mais baixos e tá escancarado. E quem não viu ainda é porque não quer. Entendi. E lá no Morning Show, são famosos seus embates com o Adrilles ou com a Zoe. Quem que você acha que tá mais próximo a você de pensamento? É o Adrilles ou a Zoe? Em algumas coisas. Olha, algumas coisas mudam. Eu vou ressaltar 2 pontos. O Adrilles, na questão cultural e dos costumes, a gente está mais próximo, porque ele reconhece também que os velhos dogmas não eram verdades inquestionáveis. Eram uma forma de ver que sim, tem que ser respeitado também, porque o Vale Tudo traz seus riscos, mas dá para relativizar bastante isso aí. E tinha coisas muito ruins e muito más feitas no passado e que hoje em dia a gente tem que reconhecer com relação aos costumes. Por exemplo, com relação a como se tratavam homossexuais no passado. Assim, tenebroso o que foi feito no mundo ocidental. Mulheres. Mulheres, uma série de questões. Por outro lado, eu acho que a Zoe, o que eu tenho de similar com a Zoe é uma certa simplicidade na defesa do que você acredita. E falar de forma mais direta e reta. Eu acho que a Adrilles às vezes gosta de dar floreios para não ficar tão claro assim. Tudo azul. Que é isso? Mas defende o que você acredita e ponto. Uma linguagem mais clara, uma linguagem mais direta. Eu acho que eu tô mais para esse lado também do que para o outro. E a gente falou de mudanças, né? De ideologia e tudo mais. E a educação... acho que são 4 ou 3 presidenciáveis, não lembro, Lene, que vieram aqui. Mandetta... Dória, Ciro, 3. Boulos. E eu sempre pergunto sobre educação. Em que ponto que a gente está da educação? Porque eu tenho uma lembrança afetiva de quando eu era criança, estudei escola pública e era muito boa a escola. E eu vejo o que ela está hoje. É uma visão errada eu achar que ela está muito pior do que antes? Quantos anos você tem, Vilano? Assumidos, 38. Talvez seja um pouco mais do que isso. Um pouco mais, tá. Nos anos 90, aconteceu uma mudança na educação brasileira. Especialmente no governo Fernando Henrique. Você universalizou o acesso ao ensino fundamental. Isso aconteceu. Como era antes? O Brasil era um país... Voltando mais tempo do que você. Pega nos 70. O Brasil era um país de maioria analfabeta. Que não tinha... a grande parte da população, que morava inclusive na zona rural... Sim. Nem ia para a escola, ou ia 1 ano, 2 anos. Quantas pessoas mais velhas não conhecem fizeram alguns anos de estudo e saíram? Né? Meu avô, por exemplo. O normal era não ter o acesso. Existia a escola pública. A escola pública tinha uma certa qualidade. Mesmo hoje em dia existem escolas públicas de diferentes qualidades. Não é tudo um lixo, não. Isso não é verdade. Existem boas ainda. Mas a escola pública tinha uma certa qualidade média, provavelmente maior. Mas quem frequentava a escola pública? Principalmente uma classe média baixa. A elite não estava na escola pública, mas uma classe média baixa ia e botava seu filho na escola pública. E era boa, a escola pública tinha uma qualidade. Agora, ela não estava chegando a todos. Ao longo dos anos 90 se expandiu. Geográfico, social, e tinha menos escolas. Expandiu-se muito. O Brasil conseguiu colocar as crianças, o ensino médio ainda é problema, mas colocou as crianças do fundamental dentro da escola. Nos anos 90. Tá. Início dos 2000. A qualidade média é baixa, é bastante baixa. Criou-se esse novo desafio, vamos elevar a qualidade disso. Tá? E o acesso ao ensino médio também não foi garantido, não. Muita gente sai do fim do ensino fundamental. Mas conseguiu-se esse primeiro passo. Então eu acho que muitas vezes a memória de que a escola pública era melhor, sim, ela é verdadeira. Mas ela não leva em conta a quantidade de pessoas que estava fora dessa escola pública de qualidade. Era muita gente. Apesar que eu sendo de São Bernardo... E ainda é um lugar que, pô... É isso que eu ia falar. Classe baixa e classe média. Tava todo mundo misturado tava lá. Todo mundo na escola. Já era um lugar melhor. É que o Brasil não é só... O Brasil não é só a grande São Paulo. Exatamente. Tá? E expandiu-se muito. Em São Paulo, você vai encontrar escolas públicas ainda... com uma certa qualidade. Não é tudo um lixo também. Eu discordo de quem vai dizer isso. Tem diferentes realidades no Brasil. Tá? O que você teve foi uma expansão do acesso
com uma queda da qualidade média. Inegável. Nos anos PT, você teve uma expansão do acesso ao ensino superior. Isso foi verdadeiro. Assim, milhões de pessoas que não tinham que acesso. foram as primeiras pessoas da sua família na história a ir para a faculdade. Aconteceu nos anos de governos PT, isso é verdade. Mas o governo PT não olhou para essa base, para o ensino básico, para a qualidade do ensino básico. Isso não foi feito. Foi para a ponta da pirâmide. Ele foi para cima, expandiu o acesso em cima, o que é verdade, mas não olhou para trás, não olhou para o básico, né? Para o ensino fundamental, para o ensino médio, que continuou com esse grau muito ruim de qualidade. Não vamos dourar a pílula. Você pega a educação básica brasileira como um todo, a qualidade é muito baixa. Basta comparar qualquer exame internacional, como o PISA, né, esse exame da educação. Então, a qualidade é muito baixa. Qual que é o que dá esperança no Brasil? Tem lugar que está conseguindo resolver isso. Você falou com o Ciro, certamente ele falou um monte de Sobral, claro, e tudo. Claro. Pô, é verdade. Pessoas conseguiram fazer a diferença. Falta um líder nacional com a determinação. E não é só lá. Tem experiências no Piauí, tem experiências em Pernambuco, do ensino integral, por exemplo. Gozado que muitas vezes são estados mais pobres, né? Mas que conseguiram nessa questão da educação, mesmo em situações de muita carência, resultados excelentes. Então você tem faculdades de ponta, não lembro se era o IME, o INPE, não lembro, o INPA, enfim, esqueci qual que era o instituto, mas que de ponta no ensino superior, que recebe alunos, assim, um monte de alunos do Ceará, por exemplo. Você, pô, que surpresa, né? Não, porque tem boas experiências de educação básica ali. Um diretor comprometido, participação das famílias. Falta alguém, falta um líder que consiga pegar essas experiências brasileiras que funcionam. Não precisa copiar o colégio da Coreia, do Japão, que tem enormes méritos, mas deve ter um lado também que é difícil pra gente na nossa cultura. Mas não, pega as experiências brasileiras que funcionam e transformar isso na sua prioridade. Como é que a gente leva isso pro Brasil? É um dos grandes desafios. Será que é fácil? Basta vontade política? Imagino que não. Imagino que vai ter 1 milhão de desafios, mas eu também acredito que dá para fazer. Porque, pô, se lugares tão carentes conseguiram, como São Paulo? São Paulo é um estado que nas últimas décadas tem resultados muito bons em muitas áreas. Segurança pública, pô, chegou a ser mais seguro que Miami aqui. Não sei como é que tá agora, mas há poucos anos atrás era. Economia, infraestrutura, tudo em São Paulo funciona melhor. Mas nessa educação, ensino superior bom, mas nessa parte da educação básica, São Paulo não é uma estrela, não. Por que aqui a gente não consegue? Eu acho que falta um líder nacional que leve essa bandeira como uma das suas prioridades assim, centrais. Vamos ver quem se habilita. Esse que está aí, com certeza não é esse.